Você já parou para se perguntar quem realmente criou a Igreja Católica? Será que foi apenas o resultado da fé cristã? Ou existe algo muito maior e talvez mais obscuro por trás dessa história? Durante séculos, a Igreja Católica tem sido uma das instituições mais poderosas e influentes do mundo. Mas como ela surgiu? Foi uma obra divina, inspirada nos ensinamentos de Jesus Cristo, ou uma construção estratégica para consolidar poder e controle? Nesta jornada, vamos explorar os primeiros passos do cristianismo, a ascensão da Igreja no Império Romano e o papel do imperador Constantino nessa transição histórica. Prepare-se para descobrir as camadas ocultas de um dos maiores mistérios religiosos da humanidade. Afinal, será que tudo o que nos foi contado é realmente a verdade? Após a crucificação de Jesus, o cristianismo começou a se espalhar por todo o Império Romano. No início, era visto como uma pequena comunidade, quase insignificante, formada por seguidores que pregavam uma mensagem de amor e redenção. Mas essa mensagem era revolucionária e desafiava a ordem social e religiosa da época, o que levou os cristãos a enfrentarem perseguições brutais por séculos. Ainda assim, essa fé, mesmo sob intensa pressão, não apenas sobreviveu, mas cresceu. Então, no início do século IV, algo aconteceu que mudaria o rumo da história. O imperador Constantino, governante do poderoso Império Romano, entrou em cena. Constantino, que até então era um devoto de cultos pagãos, teve um encontro que, segundo relatos, mudou sua vida. Antes de uma batalha decisiva, conhecida como a Batalha da Ponte Milvia, ele afirmou ter visto no céu uma cruz com a inscrição: "Sob este símbolo vencerás". Após essa experiência, ele declarou sua adesão ao cristianismo, mas será que foi uma conversão genuína ou algo mais estratégico? Em 313, Constantino assinou o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e garantiu liberdade religiosa em todo o Império Romano. Esse foi um momento marcante, pois tirou os cristãos da clandestinidade e deu início a um processo que culminaria na transformação do cristianismo na religião oficial do Império. Mas por que Constantino tomou essa decisão? Alguns acreditam que ele enxergou no cristianismo uma oportunidade de unificar seu vasto e dividido território. Afinal, uma religião que pregava obediência, unidade e uma autoridade espiritual poderia ser uma ferramenta poderosa de controle. O verdadeiro ponto de virada ocorreu em 325, no famoso Concílio de Nicéia. Constantino reuniu bispos de todo o império para resolver divergências doutrinárias e unificar a fé cristã. Foi nessa reunião que a Igreja começou a tomar a forma de uma instituição organizada. Doutrinas foram definidas, textos considerados inadequados foram rejeitados e aqueles que discordavam foram rotulados como hereges. Mas será que essas decisões refletem apenas uma busca pela verdade espiritual? Ou havia interesses políticos moldando os alicerces da Igreja? Constantino não apenas estabeleceu o cristianismo como uma força unificadora, mas também começou a consolidar a estrutura de poder da Igreja Católica, transformando-a em uma instituição centralizada e influente. Isso levantou uma questão intrigante. O imperador realmente abraçou a fé ou utilizou-a como uma estratégia para reforçar sua autoridade? Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, uma reunião monumental que alteraria para sempre os rumos do cristianismo. Realizado na cidade de Nicéia, no atual território da Turquia, o evento reuniu bispos e líderes religiosos de várias partes do Império Romano. A intenção oficial era resolver divergências doutrinárias que dividiam os cristãos. Mas a profundidade das decisões tomadas foi muito além disso, transformando o cristianismo em uma força centralizada e institucionalizada. Antes do concílio, o cristianismo era tudo, menos uniforme. Diferentes comunidades interpretavam os ensinamentos de Jesus de maneiras diversas, gerando uma série de conflitos internos. Algumas dessas crenças alternativas eram baseadas em textos que hoje são considerados apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena. Esses textos apresentavam interpretações que desafiavam as ideias defendidas pelos líderes que compunham o grupo dominante. Constantino enxergou nessas divisões um problema prático. Para ele, uma religião fragmentada não apenas enfraquecia a fé, mas também ameaçava sua visão de um império unificado. Ele precisava de um cristianismo coerente e estruturado para estabilizar as tensões culturais e fortalecer sua autoridade. Assim, o concílio não foi apenas um debate teológico, mas uma estratégia política cuidadosamente elaborada. Entre os principais pontos discutidos estava a questão da natureza de Cristo.
Grupos como os arianos acreditavam que Jesus, apesar de divino, era subordinado a Deus Pai, enquanto outros defendiam que ele era coigual e coeterno. Esse debate foi resolvido com a formulação do Credo Niceno, que afirmava a plena divindade de Cristo e introduzia a base da doutrina da Trindade, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa decisão foi apresentada como uma vitória teológica, mas também eliminou as vozes discordantes que ameaçavam a unidade desejada por Constantino. Outro elemento crucial do concílio foi a padronização dos textos e práticas da fé cristã. Muitos evangelhos que não se alinhavam com a doutrina aprovada foram declarados heréticos e descartados. Textos como o Evangelho de Judas e outros escritos gnósticos foram suprimidos, e suas cópias desapareceram por séculos, contribuindo para a uniformização da fé cristã como a conhecemos hoje. Para alguns, isso representou a vitória da verdade, mas para outros levantou suspeitas de que as escolhas foram moldadas por interesses políticos e não espirituais. Além disso, o Concílio de Nicéia oficializou o papel da Igreja como instituição organizada, com uma hierarquia que começava nos bispos e culminava na figura do Papa. Isso consolidou a influência da Igreja não apenas no âmbito espiritual, mas também como um centro de poder temporal. Constantino, ao liderar o processo, tornou-se não apenas um defensor do cristianismo, mas um arquiteto de sua estrutura política. Porém, as ações de Constantino levantam uma questão intrigante. Ele realmente abraçou a fé cristã ou utilizou-a como uma ferramenta de controle? Sua suposta conversão, que teria começado com a visão da cruz antes da Batalha da Ponte Milvia, ainda é motivo de debate. Alguns historiadores sugerem que sua devoção ao cristianismo era superficial e que ele permaneceu, em grande parte, fiel a seus antigos costumes pagãos até o fim de sua vida. O Concílio de Nicéia, que deveria ser um marco de unidade, também deu início a séculos de controvérsias. A igreja que emergiu desse evento não era apenas uma comunidade de fé, mas uma força política capaz de moldar reinos e influenciar decisões de governantes. Isso levanta a pergunta: até que ponto as decisões do concílio foram baseadas na fé genuína e até que ponto foram impulsionadas por interesses imperiais? O Concílio de Nicéia não apenas consolidou doutrinas e organizou a fé cristã, mas também deu início à transformação do cristianismo em uma das instituições mais poderosas da história. No entanto, muitos se perguntam: será que essa consolidação foi motivada apenas por princípios espirituais ou havia interesses políticos ocultos guiando suas decisões? Após Nicéia, a Igreja se tornou mais do que uma comunidade de fé. Ela passou a ser um pilar de poder no Império Romano. Essa aliança estratégica com os imperadores garantiu sua sobrevivência e expansão, mas também trouxe questionamentos. Constantino, que começou como um governante pagão, é frequentemente citado como o homem que deu à Igreja Católica sua estrutura centralizada. Alguns o veem como um estrategista político que moldou a religião para fortalecer seu domínio sobre o império, enquanto outros acreditam que ele foi apenas um instrumento no plano divino. Teorias sugerem que decisões tomadas no concílio, como a eliminação de textos divergentes e a definição de doutrinas, não foram apenas um reflexo de debates teológicos, mas também de uma necessidade de controle social. Textos que enfatizavam a autonomia espiritual e uma conexão direta com Deus foram considerados perigosos para a formação de uma igreja unificada e acabaram suprimidos. Essa jornada resultou em uma instituição que influenciou governos, reis e nações, mas que também enfrentou desafios e críticas. Desde a Inquisição até as reformas protestantes, a história da Igreja está repleta de momentos que nos fazem questionar até onde foi a busca pelo poder e onde estava o compromisso com os ensinamentos de Cristo. Então, quem realmente criou a Igreja Católica? Foi um processo divino, guiado pelos ensinamentos de Jesus, ou uma estratégia cuidadosamente planejada para consolidar poder? A resposta pode nunca ser completamente conhecida, mas o impacto dessa história continua a moldar nosso mundo. E você, o que acha? A criação da Igreja Católica foi inspiração divina ou fruto de interesses humanos? Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos que desafiam as ideias convencionais e exploram os mistérios da história e da fé. Muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença é essencial para continuarmos trazendo reflexões e debates sobre temas tão fascinantes. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.